Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas. Você aqui do Instagram, você aqui do YouTube, vão se acomodando em suas cadeiras, em suas poltronas. Sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindas à nossa live de quarta-feira. A nossa live com a temática Era uma vez uma fobia. Essa é uma temática que eu pego uma fobia específica e que eu já atendi no consultório e a gente fala sobre essa fobia. Eu ensino sobre essa fobia, eu conto o caso clínico em que eu atendi e existe uma brincadeira que a gente faz também, que eu vou mostrar para vocês. Enfim, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Barros, eu sou terapeuta, especialista no tratamento de fobias, não importando o tempo que você tem de fobias ou a intensidade da sua fobia. Basta você seguir os 4 passos que eu ensino e você fica livre da sua fobia. Então, geralmente, nessas lives de quarta-feira, a gente fala... Eu faço uma enquete antes da live sobre o nome da fobia. Porque para quem ainda não sabe, muitas vezes o nome da fobia não condiz com a fobia em si. Não remete à fobia em si, o nome, né? Então, o nome aqui que eu coloquei hoje é fobia de buracos e bolinhas. Na verdade, não é só buracos e bolinhas, mas principalmente buracos e bolinhas. Eu geralmente faço uma enquete e dou 3 opções de nomes científicos para essa fobia, para as pessoas adivinharem, ver se elas pegam bem, acertam o nome, né? Então, se você conhece alguém, você aqui do Instagram, você do YouTube, conhece alguém que tem esse tipo de fobia, fobia de buraquinhos, fobia de bolinhas, tem um aviãozinho aqui que você pode clicar e você pode convidar essa pessoa para assistir essa live. Ela vai adorar assistir essa live porque ela vai se reconhecer nesse tipo de fobia, que é uma fobia que está cada vez mais presente. Ela nem era tão presente, mas as pessoas estão cada vez mais se apresentando com essa fobia. Ok? Então, desde ontem, eu coloquei uma enquete no meu Instagram e eu falei que ia ser o tema da live seria fobia de buraquinhos, buracos e bolinhas, né? E coloquei três nomes científicos de fobias e pedi para as pessoas escolherem. E eu vou compartilhar aqui com vocês qual foi o resultado disso. Então veja, eu dei 3 opções, uma delas foi talassofobia, outra delas foi testofobia e a outra foi tripofobia. E dessa vez ganhou a que realmente era, que é tripofobia. Então a fobia de buraquinhos e bolinhas, ela chama tripofobia. Ok? Então dessa vez, diferente da última live, dessa vez ganhou a que realmente era. Eu devo responder algumas perguntas ao final dessa live, ok? Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. É um tema bem, vamos dizer assim, para muita gente é um tema novo. Para mim não, que até já atendi muitos pacientes com esse tipo de fobia, mas é uma fobia que está cada vez mais presente, tá? Então, a tripofobia é um nome meio estranho, mas é uma fobia de bolinhas, de buraquinhos e de várias maneiras. Eu vou explicar para vocês aqui como é que isso funciona. Façam perguntas à vontade. Não consegue entender por que sinto isso? Nath Cunha, fica tranquila que hoje você vai entender tudo isso. Hoje nós vamos conversar bastante sobre isso e qualquer dúvida que você tiver sobre esse assunto, pode mandar aqui para mim que eu respondo para você, tá bem? Boa noite, Jéssica. Bom te ver aqui. Tá bom? Então, assim, eu dei 3 opções ali.
a tripofobia, que eu já falei para vocês, que é essa fobia, buraquinhos e bolinhas. É que tem muito mais coisa do que buraquinhos e bolinhas, tá? Eu coloquei buraquinhos e bolinhas para simplificar, mas o que eu vou explicar aqui para vocês é que a tripofobia é um pouco mais ampla que isso, ok? Existem graus dessa fobia sim, Jéssica. Assim como as outras fobias, você pode ter uma tripofobia mais leve, pode ter uma tripofobia média, até um ponto de uma tripofobia extrema. Eu vou passar aqui para vocês no final o depoimento, se der tempo, e eu acho que vai dar tempo. Eu tenho um depoimento em vídeo de uma pessoa que tinha uma tripofobia bem extrema, tá? Então, vocês vão entender o que é uma tripofobia extrema, tá? Então, a primeira era a tripofobia. A etimologia, eu gosto de fazer essa brincadeira no dia das lives de quarta-feira, de trazer a etimologia, porque o nome não condiz, não nos remete à fobia em si, mas a etimologia, quando você vai olhar a etimologia, geralmente ela faz sentido, tá? Então ela é, mais uma vez, uma palavra de origem grega, que é tripa com Y no I, então é T-R-Y-P-A, que significa buraco, e phobos, que é medo. Então na tradução literal significa medo de buracos, mas ela é muito mais ampla que isso. Então essa foi a primeira e que foi a vencedora aqui da nossa enquete, ok? A segunda foi talassofobia. Vocês têm ideia do que é talassofobia? Eu ainda não fiz uma live sobre isso. E teve gente que colocou talassofobia. Tiveram porcentagens ali. A talassofobia é um medo de mar. Medo de águas profundas. Uma pessoa que não entra no mar de jeito nenhum, ou que sabe, quando você olha o mar, eu tenho a impressão de que eu já tive isso um dia, tá? Que eu já tive uma... Não cheguei a ter uma crise, mas eu já me senti mal uma vez, olhando, dando em cima de um navio, por exemplo, e olhando para o mar, na imensidão, assim, naquela profundidade. Então, eu acredito que seja mais ou menos isso, mas é o medo do mar e águas profundas. Então, é um outro tipo de fobia completamente diferente. Eu coloquei 3 fobias com T, justamente para confundir, para ter essa brincadeira aqui no início, tá? E tem a última que chama testofobia. Alguém tem ideia do que seria essa testofobia? Será uma fobia de testo? De testa? De testosterona? Não, nada disso. Essa testofobia também é muito mais comum do que se imagina. É a fobia de testes, de avaliações, de provas. Sabe aquela pessoa que ela sabe todo o conteúdo daquela prova, ela sabe, estudou muito bem e tudo mais, mas na hora da prova ela entra em pânico, ela entra numa que dá o famoso branco em todas as provas, ela não consegue passar em prova nenhuma, ela não consegue, enfim, isso ela paralisa diante de uma prova, seja um teste, a pessoa não consegue passar, por exemplo, naquela prova de volante para tirar carteira de motorista, sem chance, ela entra no carro, ela mal consegue entrar no carro, quanto mais dirigir o carro. Então essa pessoa tem a testofobia, que é a fobia de testes e avaliações e provas. Então essas foram as 3 opções e o tema de hoje é a tripofobia. Então a tripofobia é uma fobia de buraquinhos agrupados, e pode ser de forma simétrica ou não. Tá? Então, uma das coisas que gera a tripofobia são buraquinhos agrupados de forma simétrica ou assimétrica. Uma coisa que é muito interessante e diferente desse tipo de fobia, da tripofobia, é que dificilmente ela gera medo. Lembra que eu falei que quando se fala em fobia, nós não estamos falando só de medo. Nem todo mundo que sofre com fobia sofre com medo. Geralmente, quem tem a tripofobia, ela costuma ter muito mais nojo, aversão, agonia e sensações físicas muito presentes, coceira e tudo mais, do que necessariamente medo. Isso é bem interessante. Isso é uma das coisas que difere a tripofobia das outras fobias. Ela dificilmente gera medo, a pessoa não tem medo. Por isso é importante saber identificar e saber diferenciar medo de fobia. Não é a mesma coisa.
ok? Até porque existem fobias que nem medo geram, ou que geram pouquíssimo medo. No caso da tripofobia aqui. Você tem pouco medo, você tem muito mais aversão, aquela, sabe, quando te dá uma agonia, a pessoa sente coceiras e tudo mais, ok? A tripofobia, ela não tem muito tempo assim, de estudo sobre ela. Ela está presente, vamos dizer assim, que ela está presente na população, ou pelo menos a partir de que momento as pessoas começaram a falar sobre isso, faz mais ou menos uns 15 anos, não muito mais do que isso. Então, há quem diga ainda que ela nem entrou no hall das patologias ainda, a tripofobia, tá? Mas já se sabe que ela é muito presente, assim, apesar de não parecer, curiosamente no meu consultório, particularmente dizendo, eu atendi muita tripofobia já, muita mesmo. Mas isso é um caso meu, não quer dizer que todo mundo atenda muito a tripofobia, tá? Então eu já atendi bastante tripofobia, tanto que eu vou trazer aqui para vocês hoje um depoimento de uma pessoa que tem uma tripofobia tradicional, que é essa de bolinhas, que é essa de buraquinhos e tudo mais, e vou trazer também a de uma pessoa que tinha uma tripofobia completamente não tradicional, porque ela tinha como é que fala? A agonia de rachaduras. O dela não tinha nada a ver com buraquinhos ou bolinhas e tudo mais, era rachadura. Então veja, a tripofobia, ela não se resume a bolinhas e buraquinhos. É mais comum, tá? Mas também existe a tripofobia por superfícies irregulares, assim. Então, essa pessoa, ela sofria muito quando ela via rachaduras. Então, qualquer tipo de rachadura que ela visse, isso dava já coceira no corpo dela inteiro e tal, tudo mais. Então, também tem isso, tá? A tripofobia não se resume a bolinhas e buraquinhos, mas a maioria das tripofobias acontece dessa maneira, tá? Algumas linhas de investigação hoje, estudos sobre a tripofobia, eles acham que as pessoas que têm tripofobia, elas têm essa tripofobia porque elas associam os buraquinhos, as bolinhas, as peles de animais perigosos. Eu, particularmente, acho que isso é um puro chute. Tá? Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas existe uma linha que ele... Tanto que, assim, não é uma linha científica. Eles acham que é isso, tá? Eu, particularmente, acho isso uma falácia. Eu acho que isso não tem nada a ver com a história, tá? Então, a tripofobia, assim como outras fobias, ela acontece, a grande maioria, devido a algum trauma específico. A grande maioria não, 100% delas devido a um trauma, tá? O que eu quis dizer é que algumas pessoas lembram desse trauma conscientemente e sabem exatamente quando essa fobia começou, e outras pessoas não sabem, só sabem que tem a fobia. Num determinado momento, eu sinto essa fobia e desde então eu sinto essa fobia. Então não tem eu não lembro desse trauma, mas esse trauma existiu, ok? Então eu não acredito que as pessoas associam com a pele de animais perigosos. Eu acho que não é por aí. Se um dia isso for comprovado cientificamente, tudo bem, mas por enquanto não foi. É uma teoria e eu particularmente não acredito, tá? E eu separei aqui algumas coisas que podem causar, que podem gerar essa agonia, esse nojo, essa agonia toda da tripofobia nas pessoas, para que vocês tenham ideia do quão amplo pode ser o gatilho da tripofobia. Então, o objeto mais conhecido, para vocês terem uma ideia do que é uma tripofobia, é o favo de mel. Sabe a colmeia? O favo de mel, aqueles buraquinhos, todos eles ali assim. Esse é o principal. As pessoas que têm tripofobia não têm a menor condição de imaginar um favo de mel ou uma colmeia, seja lá o que for, que tem aquelas formas geométricas, aqueles buraquinhos dos favos de mel, tá? Então, assim, pequena Nath Cunha,
caramba, eu tinha uma cachorrinha que tinha alergia à picada de formiga. E ela ficava cheia de bolinhas na pele. Agora, depois de mais de 20 anos que me lembrei disso. Só de lembrar me arrepia. Então, Nath, veja, pode ser, como isso veio na sua cabeça automaticamente, isso pode ter sido trazido pela sua mente subconsciente, ou sua mente inconsciente, tá? Mas 100% das fobias acontecem por conta de um trauma. E trauma, é importante relembrar que trauma não precisa ser o trauma do jeito que a gente conhece, uma coisa muito, muito grave, muito forte. Não necessariamente, tá? O trauma ele está relacionado à idade que você tinha na época que você teve o trauma. E o trauma nada mais é do que uma interpretação da sua mente. Então, no caso aqui, ela viu a pele da cachorrinha cheia de bolinhas. Dependendo da idade que ela tinha, isso pode ter já gerado um trauma. Uma simples queda de joelho no chão pode ser um trauma para uma criancinha de 2, 3 anos de idade, gente. Então, trauma não necessariamente quer dizer que a pessoa sofreu um acidente, sabe? Esse conceito de trauma que nós temos tradicional, isso não necessariamente é o trauma que eu estou querendo dizer. Trauma depende da interpretação que o seu cérebro dá para aquela coisa. Então, se naquele momento houve uma interpretação ruim sobre aquilo, aquilo pode ter gerado um trauma. E naquele momento, a sua mente associou, fez uma associação direta das, no caso, bolinhas, buracos, rachaduras, seja lá o que for, do gatilho, vamos dizer assim, a emoção de pânico, a emoção da fobia. Tá? Então é uma associação direta. Naquele mesmo momento, imediatamente, numa fração de segundos, a sua mente fez uma associação direta entre uma coisa e outra. Então é como se você ligasse o interruptor. Você não tem escolha. Por isso você não tem escolha. É uma associação que a sua mente faz automaticamente. Então, agora eu vou enfrentar isso e isso não vai acontecer. Esquece. Você não tem controle sobre isso. Isso é automático, ok? É uma associação feita da sua mente com o objeto fóbico. Pura e simplesmente. A nossa mente inconsciente, a nossa mente subconsciente, ela não tem a dimensão, ela não sabe diferenciar o real do imaginário. Metaforicamente falando, é como se fosse uma mente que ela tem, uma das grandes funções dela é a autopreservação, é a autoproteção. Então, ela quer nos proteger. A sua crise de fobia, a crise de fobia, num geral, é a sua mente entendendo aquilo que você está vendo como algo muito nocivo para você, mesmo que conscientemente isso já não seja mais nocivo, você entende isso como até bobeira, mas a sua mente ainda não entende dessa maneira. Ela entende com aquilo como algo muito nocivo e te dispara uma série de sensações que são aquelas nossas sensações primitivas de luta ou fuga, para que você enfrente ou para que você congele ou fuja da situação. Entende? Então, assim, isso de maneira automática. Por isso também que eu não sou muito a favor, aliás, nem um pouco a favor, das terapias em que promovem o enfrentamento da fobia. Porque isso é algo automático, isso tende a piorar. Então, no tratamento que eu faço, nos 4 passos que eu desenvolvi para tratar as fobias, eu peguei partes de terapias que existem de fobia, mas só as partes mais importantes, e eu consegui separar em 4 passos. Esses 4 passos, nenhum deles existe o enfrentamento. Esse enfrentamento, vamos dizer assim, vai acontecer só depois que você já resolveu a sua fobia. Então, você segue esses 4 passos e você consegue eliminar completamente a sua fobia. Tá? Então, são os passos mais importantes e que, se você fizer completamente, direitinho, você elimina essa fobia. Então, aqui, como eu estava dizendo, eu separei algumas coisas que podem causar, que podem ser gatilhos para a tripofobia. Então, o primeiro é favo de mel, que é o mais óbvio. São formas geométricas de bolinhas, tá? de buraquinhos, na verdade. Existem algumas patologias que causam buracos na pele. Um exemplo desse é uma patologia chamada calcanhar de maracujá.
Ela é conhecida dessa maneira. Eu sugiro, eu não vou colocar nenhuma imagem aqui, tá? Da tripofobia, porque é muito possível que existam pessoas que vão assistir e que assistam esse vídeo que tem a tripofobia. Então, em respeito a essas pessoas, eu não vou colocar essas imagens aqui para que essas pessoas não tenham crise, porque é uma crise automática. Quem tiver interesse, procura no Google, que está lotado de imagens sobre isso. Procura tripofobia, procura calcanhar de maracujá, enfim, vocês vão encontrar muita coisa, mas só depois da live, tá, gente? Não precisa procurar agora, não. Porque essas bolinhas, essas patologias, elas geram pequenas bolinhas, buraquinhos na pele. E isso gera uma aflição muito grande. E vou te falar que isso gera aflição até em quem não tem tripofobia. Gera um tipo de aflição, dependendo da imagem. Mas para quem tem tripofobia, essa imagem é, assim, avassaladora. Romãs partidas. Sabe a fruta romã? Quando você corta ela, as sementinhas da romã, a pessoa olha a romã e aqui ela passa mal. Não tem jeito. Esponja. Sabe as bolinhas da esponja? Isso tudo é capaz de desencadear uma tripofobia. Madeira, existem madeiras com buraquinhos e tudo mais. Certos tipos de planta ou árvores, existem algumas árvores, e até a paciente que eu atendi foi assim. Ela tinha umas árvores na frente do trabalho dela que tinham como se fossem umas formas de bola, assim. No início até eu não entendi, depois ela mandou uma foto e eu entendi. Tinha umas bolas, assim, uns formatos de bola na árvore, isso deixava ela muito mal. Morango, vejam só. Morango. Sabe as sementinhas de um morango, assim, quando você pega o morango, era bem de perto, que tem aquelas sementinhas, uma do lado da outra, assim, todas espalhadas ali? Isso é possível, isso pode ser um gatilho para tripofobia. Sagu. Quem aqui gosta de comer sagu, aquela comida sagu? Tem alguém que não conhece o que é sagu? Mas no geral são bolinhas, existem bolinhas. Eu não sei exatamente se são grãos do que é feito o sagu, tá? Mas eu conheço o sagu, são muitas bolinhas que você acaba vendo dentro do prato, vamos dizer assim, do lugar onde você vai comer o sagu. O sagu, ele é bolinhas misturadas com alguma coisa e gera o sagu. Vocês vão saber, procura por sagu, quem não conhece. Mas é difícil não conhecer, é uma comida bem típica de determinados lugares, tá? Macarrão visto de cima. Sabe quando você pega um macarrão cru e você pega aquele bolo de macarrão e olha ele por cima, que ficam aquelas pontas do macarrão? Isso pode disparar a tripofobia. Olha que curioso. A tripofobia ela é muito ampla, ela pode ser disparada em diversas situações. Essa paciente que eu atendi, tem uma coisa interessante dela que eu percebi, e eu percebi em algumas pessoas que eu atendi com tripofobia, eu atendo muitas pessoas com tripofobia, é que a tripofobia ela tem uma tendência a escalar. Então, coisas que não geravam aflição nessa pessoa, passam a gerar aflição nessa pessoa. Olha que curioso. Então, muitos pacientes meus disseram que já tinham tido contato com determinadas coisas muitas vezes, e isso nunca gerou nada, mas que, de repente, aquilo gerou uma aflição. E esse caso é o caso que eu vou contar para vocês. Eu tive uma paciente com tripofobia, e era a tripofobia clássica mesmo, dos buraquinhos e tal, e das bolinhas. E num belo dia, ela sempre, o café da manhã sempre foi mais ou menos igual para ela, e num belo dia ela se sentiu muito agoniada e chorou diante de uma peneira. Chega a ser engraçado, né? É engraçado para você que não tem tripofobia, mas a pessoa sofre. Então você imagina, os buraquinhos da peneira fizeram uma pessoa chorar e sentir uma agonia muito grande. Entende? Então assim, veja que isso, qual que é um dos grandes problemas da tripofobia? É que ela pode começar muito pequena, assim, boba, e ela escala, ela vai aumentando. A sua mente vai fazendo cada vez mais associações a um ponto de chegar e você não conseguir coar um leite. Olha só que absurdo. O tamanho dessa tripofobia. Ela chorou.
ela não conseguia mais encostar no coador, a peneira, né? O coador que eu diz é quando você joga o leite para coar a nata do leite, sabe assim? A Jéssica aqui, eu tenho aflição quando vejo bolinhas ou buraquinhos, ela deve ter falado, em algo nojento ou sujo. Pode ser uma tripofobia, tá? Então assim, lembra que mas o que é interessante, gente? Não esquecer que para que seja fobia, é importante que você sinta o desconforto só de imaginar. Você não precisa ter contato visual ou pegar na mão para que seja uma fobia. Então, só de imaginar, isso já te causa grande desconforto. Então, por exemplo, tá vendo? Eu acabei de falar. A Fran Xavier aqui falou, já estou arrepiada só de ouvir o doutor falar. Exatamente. Isso é uma das características da fobia. Ok? A fobia, uma coisa que diferencia medo de fobia é que o medo você precisa estar presente. Isso é muito comum, por exemplo, em medo de altura. Existe um limite para medo de altura, normal. Essa semana, vou contar uma coisa aqui em off para vocês. Essa semana eu estava em casa e eu moro num apartamento. E estão fazendo pintura no prédio, pela parte externa do prédio, sabe? Aquelas pessoas que vão no carrinho e vão fazendo uma cadeirinha e vão pintando o prédio por fora e tudo mais. E eu fiquei pensando, né, até fazer um story sobre isso, sobre a fobia de altura e tudo mais. Eu falei, mas eu parei para pensar, falei, pô, mas nem eu teria coragem de fazer isso. De sentar numa cadeirinha no 20º andar de um prédio e pintar esse prédio e descendo. Então vejam, nem tudo é fobia. Existe o medo. Ok? Então, e o medo é importante. O medo é uma emoção biológica legítima. Precisa existir. Lembrem-se disso. Tratamento de fobia não significa tirar medo. Quem faz isso está comendo bola. Até porque nem toda fobia gera medo. Tripofobia mesmo, a maioria das vezes nem gera medo. Gera aflição. Não é medo. Ok? Então, o medo continua existindo. Ele só precisa entrar no momento certo. O problema da fobia é que ele entra em momento errado. Só de você pensar, você já sente. Então, assim, não faz sentido. Eu tô aqui em casa tranquilão e morrendo de medo de alguma coisa que nem tá aqui. Então, isso é patológico. Agora, medo em situações reais é reagir à realidade. Sofrer por algo imaginário é um sofrimento desnecessário. Ok? Tem a peneiras, que eu acabei de falar, e as rachaduras, que para mim, quando eu ouvi do meu paciente, foi uma surpresa. Então, rachaduras também. Eu tive um único caso em que a pessoa tinha fobia de rachaduras. E aí nós conseguimos descobrir e vimos que a queixão também podia se chamar de tripofobia. Ok? Bom, os sintomas da tripofobia são sintomas de uma fobia comum, tá? A sensação de desmaio, a pressão cair, arritmia cardíaca, bate o coração, um ataque de pânico, isso depende do nível da fobia. Mas principalmente quando se fala em tripofobia, ele está muito mais relacionado à agonia e à escala dessa agonia. Então você imagina uma agonia e vai subindo essa agonia. São todas essas sensações. E sensações físicas. O mais interessante também na tripofobia é que ela gera muita sensação física. Tá? Então, frequentemente as pessoas têm coceira no corpo. Quais são as consequências de você ter uma tripofobia? Por que você deveria tratar uma tripofobia? Primeiro, uma grande consequência que ela traz é mudança na sua rotina. Se você tem contato direto com objetos que te trazem essa tripofobia, você acaba mudando a sua rotina para que isso aconteça. Então essa paciente, por exemplo, que eu falei para vocês, e hoje a ideia é falar de um paciente, porque era uma vez uma fobia, essa fobia já não existe mais, então eu posso contar dessa fobia. Ela tinha um caminho para ir para o trabalho, que demorava X tempo para chegar no trabalho.
ela tinha que demorar 2 horas a mais, 2 horas a mais, para chegar no trabalho dela, para não passar numa rua que estava lotada de árvores que remetiam ela à tripofobia. Olha que absurdo. Para sair para o almoço, ela dava a volta no prédio, que era só atravessar a rua, mas ela dava a volta no quarteirão para chegar no restaurante, para não passar nessa rua que tinha essas árvores. Então veja, parece uma coisa boba para quem não sente. Mas para quem sente, acontecendo isso todo dia, você vendo que racionalmente isso não faz sentido, o quanto você está sofrendo com isso, porque você precisa mudar a sua rotina por causa disso, de uma maneira assim, diária. E agora, para quem não sabe, eu estou avisando aqui, existe tratamento de uma maneira muito eficiente e em 4 passos. Você consegue se livrar disso. Então isso torna isso completamente desnecessário. Acho que sofrer por isso, uma palavra que mais se coloca na situação é desnecessário. Se eu posso não sofrer por determinada coisa, por que sofrer? Entende? Porque mudar sua rotina nesse grau, demorar 2 horas, ou seja, vamos contar aí que ela demorava 4 horas a mais do dia dela, porque tem ida e volta. Aí para almoçar ela demorava muito mais porque ela tinha que dar a volta no quarteirão. Olha que loucura, gente. Isso só no trabalho. Essa é a mesma pessoa que eu falei do coador da peneira. Então ela sofreu no trabalho, ela sofreu em casa, ela tinha que mudar a rotina em tudo quanto é lugar. Parou de tomar leite, porque afinal de contas a peneira estava dando aflição nela. Bom, segunda consequência, convívio social, obviamente. Tá? Então, assim, se todo mundo, nesse caso que eu já estou explicando, fica mais fácil da gente jogar. Todo mundo sai para almoçar no mesmo lugar, no mesmo tempo. E você é a pessoa que vai falar, vai ter que dar a volta no quarteirão, você não vai naquela rua, você não passa por determinados lugares, você não pode estar em qualquer lugar. Ou seja, tem pessoas que disparam a tripofobia. Vou te falar. Sabe quando você enxerga o copo de cerveja com o refrigerante, ou o gás que tem as bolinhas? Tem gente que tem tripofobia por causa disso. Então veja, a pessoa perde a vida social. Então uma coisa que você imagina que é boba, fobia de bolinhas, fobia de buraquinhos. Gente, isso é bobo para quem não sente. Imagina toda vez que você pegou um refrigerante na sua mão, uma água com gás, uma cerveja, um chopp, e isso te dá uma agonia ou uma crise de pânico. Faz sentido isso? Fobia não faz sentido. Entende? Então assim, quando você descobre que em apenas 4 passos, de uma maneira muito eficiente, você consegue se livrar disso, isso se torna cada vez mais desnecessário. E, tirando o convívio social, isso gera, obviamente, um isolamento. A pessoa acaba se isolando porque a pessoa acaba sentindo vergonha disso. Porque como é uma coisa automática, e as pessoas colocam ela como... tiram sarro mesmo, sabe? Porque racionalmente é engraçado, a pessoa mesmo dá risada dela mesma. Só que ela sofre. Então ela esconde. Isso gera isolamento. E esse isolamento é só a pontinha do fio do que isso pode acontecer. Uma pessoa em isolamento pode gerar uma síndrome do pânico, pode gerar uma depressão, com certeza, grande chance de gerar uma depressão. Então vejam que uma simples tripofobia pode gerar numa pessoa. Então a gente não sabe qual o grau dessa depressão, o que essa pessoa já viveu na vida e o que essa depressão pode gerar para essa pessoa no final das contas. Todo mundo sabe que o grande
problema da depressão são a pessoa atentar contra a própria vida. Eu acho que eu não posso falar esse nome aqui, senão derruba a live. Mas enfim, vocês entenderam, né? Então veja, o que no final das contas pode gerar. Tratamento, a Jéssica, tratamento excelente. Minha mãe fez e transformou a vida dela. Exatamente, Jéssica. Tratei sua mãe e ainda vou falar sobre ela aqui. Não tive a oportunidade de falar na outra live, que era para ter falado sobre ela. Eu vou falar numa outra live sobre ela ainda aqui. Que é a síndrome do jaleco branco. Então, fiquem espertos que ainda vai acontecer uma live sobre isso, ok? Então, veja, essas são as consequências de você ter uma tripofobia. Então, veja como tripofobia não é uma coisa bobinha. Ai, uma fobia de bolinhas e buraquinhos. Não, isso pode gerar uma coisa muito séria. Então, aquela frase que eu sempre falo, ela é muito real, assim. Você sofrer por algo real, você está simplesmente reagindo à realidade. E está tudo bem. Você ter medo, alguma coisa aconteceu, isso te gera um pânico, tá tudo certo. Sofrer por algo imaginário é sofrer desnecessariamente. Ainda mais sabendo agora que existem 4 passos, só 4 passos que você faz, que você resolve a sua fobia. Então, sofrer por fobia hoje, para quem não sabia, se você não sabe, você não é responsável por isso. Agora que você sabe, você se torna responsável. Você sabe disso, né? Você só continua com a sua fobia se você quiser. Ok? O tratamento são os 4 passos. Eu estudei vários tipos de fobia, porque para quem não sabe, eu sou um ex-fóbico. Eu ainda vou fazer uma live sobre isso. Eu já tive fobia, e das mais estranhas que você pode imaginar. Uma hora eu conto sobre isso. E eu fui tratado de fobia. Mas eu percebi que no meu tratamento de fobia, apesar de ter sido rápido, tinha muita coisa que não tinha necessidade. Então eu comecei a juntar e estudar e me interessar mais por esse lado por conta da minha própria história, tá? Eu acabei juntando o melhor, assim, fazendo uma mistura do que é mais prático, do que funciona realmente para a fobia, e criei um método que dura 4 passos. E você fazendo esses 4 passos, você elimina a sua fobia definitivamente. Ok? Alguma pergunta sobre a tripofobia? Ficou claro para vocês? Respondam sim ou não. Se alguém tem alguma pergunta, agora é a hora da pergunta. Acho que deu para responder todas as perguntas aqui. Muito bem. Rapidamente eu vou colocar só deu tempo de colocar a da fobia, a tripofobia mais estranha. Pessoal, estou aqui com o Dr. Marcos Barros e eu comentando com ele que eu tinha uma fobia muito peculiar aí, eu nem sabia nem o nome, né? Inclusive chama tripofobia. Eu não podia olhar para rachaduras, né? Tem pessoas que não podem ver buraquinhos e eu não podia ver rachaduras, que isso me dava urticária, me coçava o corpo inteiro, o couro cabeludo e tudo mais. E eu fiz um processo com ele aqui, extremamente rápido, indolor, né? Não tenho medo, né? As pessoas às vezes ficam com medo de fazer certos procedimentos, mas foi uma coisa muito rápida, muito tranquila. E após esse procedimento eu senti que aquelas rachaduras que me incomodavam antes não me incomodam mais, né? Então assim, super recomendo o trabalho do Dr. Marcos, né? Ele é um profissional extremamente capacitado, né? E de confiança, então podem vir aqui também e ser avaliado por ele, tá bom? Obrigado. Bom, pessoal, esse foi o relato de um paciente de uma tripofobia atípica, que não era sobre bolinhas e nem buraquinhos, era sobre rachaduras, ok? A ideia era só mostrar que existe essa tripofobia de rachaduras, tá? Então, assim, fiquem tranquilos que isso tem tratamento. Então vai existir ainda, assim, ó, a Priscila aqui, a Pri, quais são os 4 passos? O Luiz perguntou, quais são os 4 passos mesmo? Não acompanhei. Luiz, eu não falei aqui os 4 passos, só falei que existem 4 passos, tá? Então, não é que você não acompanhou, não foi falado mesmo, tá? Vai rolar ainda um workshop, fiquem atentos que em breve vai rolar um workshop onde eu vou falar sobre esses 4 passos. Mas saibam que existem esses 4 passos. Mas acho que uma coisa que eu posso já de spoiler aqui, para vocês rapidamente. Em nenhum dos passos existe enfrentamento.
você jamais vai ser confrontado com a sua fobia durante o tratamento. É óbvio que em algum momento depois que você perceber que melhorou, o teste final é você ter o confronto com a sua fobia, mas aí a fobia já foi embora e já está tudo bem. Mas o tratamento, os 4 passos, não existe enfrentamento. Então podem ficar tranquilos, se esse eu vejo que isso é um medo muito das pessoas assim, que me ligam, vou dizer 100% das pessoas que me ligam para fazer tratamento, imaginam que vão ser confrontadas com o objeto fóbico. Isso não vai existir nesses 4 passos. Não existe a necessidade de ser confrontado para tratar uma fobia. Fiquem tranquilos que nesses 4 passos você vai ser capaz de resolver qualquer tipo de fobia, não importa o tempo que você tem de fobia ou o tamanho da sua fobia. E eu vou conversar sobre ele, em breve vai ter uma live específica, um workshop sobre esses 4 passos. E eu vou falar sobre eles. Tudo bem? Bom, gente, acho que já ultrapassei o tempo demais. Eu imagino que ficou claro para vocês o que é uma tripofobia e que existem níveis e tudo que acontece numa tripofobia. Se alguém tiver alguma dúvida, é só me mandar por mensagem. Eu vou ficando por aqui e segunda-feira estamos aqui de novo. Um beijo para vocês, boa noite, tchau!